Olá, meu amigo, tudo bem? Esse vídeo que eu estou gravando é para você que tem dificuldade de ministrar, está começando agora a ministrar a palavra. Eu vou estar ministrando uma mensagem passo a passo, junto com você, lhe explicando cada texto. Vou estar lendo aqui na tela, você vai ver eu lendo. Eu vou estar orientando você, montando uma mensagem sobre o livro de Mateus, capítulo 4, falando da tentação de Jesus. Esse é um texto que ele é muito conhecido, então vai ajudar muito você a entender o que Jesus passou naquele lugar e como aplicar isso no nosso dia a dia. Qual o impacto disso no nosso dia a dia? Então, eu quero que você pegue agora o seu caderno, a sua caneta, principalmente a sua Bíblia, porque a partir de agora eu quero fazer esse estudo com você, vamos montar esse esboço aqui, eu quero ajudar você a fazer esse material. E quando nós terminarmos aqui, esse esboço que eu fiz vai ficar anexado para que você possa baixar e estudar na sua casa, tá bom? Eu vou estar lendo com você aqui, eu vou ler o que eu escrevi, para que você possa aprender como fazer, montar uma boa mensagem. Você está começando agora, você que é o iniciante, você pode contar com a gente, estamos aqui para te ajudar, tá bom? Então vamos lá, então fique atento. Muito bem, livro de Mateus capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11, vamos falar de todos esses textos e vamos trabalhar sobre um tema, passando pelo deserto. Coloca aí no seu texto, passando pelo deserto. Eu fiz aqui um esboço que eu vou estar lendo e falando para você, tá bom? E você vai acompanhando aí. Então, quando eu falo de passando pelo deserto, eu anotei aqui algo que eu quero falar para você. Passar pelo deserto quer dizer não ficar, não sucumbir, não fracassar, não perecer, não ser enterrado como muitos foram. Quem não passa pelo deserto é enterrado no deserto. Não perder o propósito, não ser vencido. Então Jesus não perdeu o propósito dele e não foi vencido. Jesus não ficou no deserto, ele passou pelo deserto. Então é uma coisa muito poderosa quando você fala de uma mensagem dessa, que o pano de fundo da mensagem que nós vamos ministrar é que Jesus ele passou pelo deserto. Deserto é lugar de passagem, deserto não é lugar para nós ficarmos. Nós vamos passar pelo deserto, não ficaremos no deserto. Deus vai nos dar sustentação para passarmos por todos os desertos que vamos enfrentar nas nossas vidas, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. O tema da mensagem é passando pelo deserto. E o primeiro ponto que você vai colocar é a definição do que é passar, para que o seu público possa entender o que você vai ministrar, tá bom? Vamos agora para o ponto 2, já entrando dentro do texto. Jesus, depois de passar pelo batismo, ele foi guiado ou conduzido pelo próprio Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então, nós vamos falar agora do versículo 1, 2 e 3 nesse texto. Então, o ponto 2 eu coloquei. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então, Jesus ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, como eu falei para você, para ser tentado pelo diabo. Então, o deserto é um lugar em que o Espírito Santo nos conduz. Ele está nos preparando para nos preparar para o ministério. Esses 40 dias e essas 40 noites foram estrategicamente expostos para que Jesus dependesse totalmente do seu espírito e não da sua carne. Então eu coloquei algo aqui também. Antes de iniciarmos o nosso ministério, precisamos entender que tudo vai depender do fortalecimento da nossa fé espiritual. Então Jesus foi para o deserto quando o diabo encontrou Jesus com fome. Jesus estava com fome realmente, que ele passou 40 dias e 40 noites sem se alimentar. Mas o espírito de Jesus estava muito fortalecido. Jesus estava preparado. Jesus aparentemente ali com fome no corpo natural, no seu corpo físico, mas na sua estrutura espiritual, ele estava ali um homem completamente estruturado. Assim devemos ser nós nos desertos da vida. Nos desertos, as dificuldades, os problemas, as escassez não podem nos abater espiritualmente. Espiritualmente, dentro dos desertos, precisamos estar altamente fortalecidos, muito bem edificados no espírito. Então Jesus estava 40 dias e 40 noites sem se alimentar, somente se alimentando da palavra, somente se alimentando das promessas de Deus, somente se alimentando das suas meditações. É assim que nós devemos passar pelo deserto. E quando ele teve fome, o seu corpo necessitado de comida, mas o seu espírito estava de pé. Aqui no ponto 3, eu coloquei do versículo 3 ao versículo 4, que fala assim: então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Eu coloquei isso aqui como o tópico 3. E aqui o desenvolvimento do tópico 3, eu vou entrar aqui com você para ver como é que nós vamos desenvolver essa mensagem dentro desse tema do tópico 3. O inimigo sempre se aproveita das nossas necessidades para nos tentar. Entretanto, Jesus está
fragilizado na carne, mas fortalecido no seu espírito. Ele respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nos desertos sempre seremos tentados naquilo que mais estamos precisando. Mas entenda, eu coloquei aqui, isso não passa de uma armadilha para que você se distraia e perca a mesa que o Senhor já preparou para você. Existe uma mesa preparada. Quando nós entramos no deserto, no final do deserto é uma mesa preparada. As pessoas que não se aproveitaram da mesa que está preparada depois do deserto foram as pessoas que sucumbiram. Jesus, ele passou pelo deserto porque tinha uma mesa preparada para ele. Você também foi chamado para passar pelo deserto. Aqui diz, né? Quando o diabo se aproximou e disse: se tu é filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu para ele à altura: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele estava dizendo para o diabo: eu posso estar com o meu corpo fragilizado, mas o meu espírito ainda está de pé. O meu espírito me sustentará. O meu espírito vai fazer com que eu entre nessa batalha e eu vença essa tentação no meio do deserto. Você está gostando da mensagem? Veja como a mensagem está ficando. Agora nós vamos para o subtópico, né, que é o ponto 4 falado. Eu coloquei aqui o versículo número 5 até o versículo número 7. E coloquei assim: então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordem a teu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Esse aqui é o tópico número 4. E aqui vamos para o desenvolvimento desse tópico. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Aqui o diabo aplica a tentação de colocar Deus contra a parede. Ou seja, ele exige algo. Ele vai usar a própria palavra de Deus para pôr Deus contra a parede, exigindo algo que Deus prometeu. Realmente Deus disse que daria ordem aos seus anjos. Então o diabo faz com que, ou tenta fazer com que Jesus solicite isso, que Jesus possa exigir que Deus faça isso. Às vezes agimos assim, colocamos Deus contra a parede quando não aceitamos as dificuldades que estamos enfrentando no deserto. Muitas pessoas, quando estão enfrentando dificuldade no deserto, elas querem colocar Deus contra a parede. Quando as coisas não vão bem, as pessoas querem colocar Deus contra a parede. Mas temos também o exemplo de um grande homem chamado Jó, que não colocou Deus contra a parede e ainda disse: o Senhor deu, o Senhor levou, bendito seja o seu nome. Que atitude de Jó! Assim Jesus também não coloca o seu Senhor contra a parede. O que ele diz aqui? Não ponha Deus à prova. Ele não vai pôr Deus à prova. O Senhor Jesus não coloca Deus à prova. Por quê? Porque isso é uma coisa muito grave. Você está dentro de um deserto, por que colocar Deus à prova quando eu estiver no deserto? Por que colocar o meu Deus contra a parede? Eu não preciso colocar meu Deus, eu preciso confiar em Deus. Aprenda a confiar em Deus e não coloque Deus contra a parede, querido. No deserto é lugar de confiança e não de você colocar Deus contra a parede. Aqui no ponto 5 eu coloquei assim no versículo 8 e 9. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos e a glória deles e disse: tudo isso te darei se, prostrado, você me adorar. Agora vamos para o desenvolvimento. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Com isto o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos lá. Aqui Satanás mostrou a possibilidade de antecipar esses reinos. Jesus sabia que Deus tinha um propósito de salvar todo mundo, todos os reinos, tudo seria de Jesus. E o que o diabo faz com essa tentação? Ele antecipa esses reinos. Ele fala: você não precisa passar por isso, eu posso te antecipar os reinos e colocar todos esses reinos na sua mão. Então eu coloquei algo interessante aqui, ó. Sempre o diabo mostra uma opção que nós teremos na vida sem dor, sem sacrifício, sem lágrimas, com facilidade e para agora. Mas seja fiel ao Senhor, resista a essa tentação. Não se entregue pelas facilidades.
Deus já ordenou os anjos para lhe servir. Aguente firme. Então não antecipe aquilo que Deus prometeu para você. O diabo sempre tem uma proposta de antecipar aquilo que Deus nos prometeu. Só que se ele antecipar aquilo que Deus nos prometeu, isso não virá em forma de bênção, mas em forma de uma grande maldição, de uma grande destruição. Jesus falou aqui: vai embora, Satanás. Eu só devo adorar o meu Deus e só devo prestar culto somente a Ele. Então no deserto é lugar de prestar culto. Porque nós aprendemos aqui que no deserto é lugar de adorar a Deus. No deserto é lugar de prestar o seu culto e dizer: Senhor, muito obrigado, estou passando por esse problema, mas eu sei que tem uma mesa preparada e logo, logo eu estarei usufruindo dessa mesa tão maravilhosa que tu vai preparar para mim. Então aqui está uma mensagem fácil de você pregar, versículo a versículo. Você pode respaldar essa mensagem com outros versículos bíblicos, tá bom? Eu vou estar passando mais algumas coisas para você e vou agora anexar essa mensagem nos comentários. Você pode ir lá e baixar essa mensagem.